Seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa aula de hoje nós vamos tratar da taxa Selic. Isso aí. Hoje a gente vai ter uma aula de economia básica, né? Que na verdade a gente deveria ter essa aula já na nossa formação, né? Quando a gente foi no colégio, quando a gente estudou. E infelizmente o brasileiro ele não é treinado para viver nessa economia, né? Para saber fazer uso do seu dinheiro e como a economia impacta o seu dinheiro. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar de taxa Selic. Por que eu escolhi esse tema? Né? Escolhi esse tema porque eu recebo muitas perguntas das pessoas aqui no meu Instagram, pelo direct, pela caixinha de perguntas, né? Perguntando assim, Rúbia, a Selic caiu, e agora? Onde é que eu invisto? Rúbia, a Selic está aumentando, e agora? O que a gente faz com os investimentos? Então, hoje eu vou fazer uma aula, que é uma aula rápida, tá? Mas eu quero te explicar o beabá da economia básica que envolve essa questão de taxa Selic e o que isso impacta no seu dinheiro. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou respondendo todas até o final, procurar responder todas as dúvidas, tá? Se você já me acompanha há mais tempo, talvez você já saiba das coisas que eu vou falar até aqui, mas se você não me acompanha ou se você quer reforçar, fica comigo que vai ser bem bacana, tá? Bom, então vamos lá. Para explicar esse tema, não tem como eu não falar do que é a taxa Selic. Então, para a gente entender como que a taxa Selic ela impacta o nosso dinheiro, a gente precisa entender o que é essa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros aí da nossa economia, tá? Oi, Val, tudo bem? É a taxa básica de juros. Então, assim, é como se fosse, em palavras bem simples, é o preço do dinheiro. Se a gente precisa buscar um empréstimo, se a gente precisa pegar dinheiro no banco, a gente vai pagar por esse dinheiro. Esse dinheiro vai ter um custo pra gente, que são os juros que a gente paga. Tá? Se a gente aplica o nosso dinheiro, né? Se por outro lado a gente tem dinheiro sobrando, a gente vai lá, coloca na poupança, coloca no tesouro direto, compra ações, enfim, a gente também vai ser remunerado por uma taxa de juros, que é o preço do dinheiro. Então, na economia, basicamente a gente tem pessoas que têm dinheiro sobrando e outras que têm dinheiro faltando. Então, as pessoas que estão precisando de dinheiro, elas pagam pelo dinheiro, elas pagam juros. E as pessoas que têm dinheiro sobrando, elas vendem o dinheiro, elas recebem juros para emprestar o seu dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro sobrando e eu vou investir, eu vou emprestar esse dinheiro para alguém que não tem. Eu vou colocar lá no Tesouro Direto, porque o governo ele pode estar precisando de dinheiro e daí ele me paga uma remuneração por isso. Eu vou colocar lá num título de um banco, no CDB, e aí o banco vai me pagar uma remuneração por isso, tá? E então é dessa maneira, quem tem dinheiro sobrando, recebe juros. Quem tem dinheiro em faltando, vai pagar juros porque vai precisar do dinheiro. E a taxa Selic, ela é a taxa básica da economia. A taxa Selic é como se fosse um instrumento que o governo tem na mão para controlar a oferta e a demanda, para controlar aí a inflação que a gente tem no mercado. Então, assim, quando a gente tem uma situação onde tem muito dinheiro na economia, o que acontece quando tem muito dinheiro na economia? As pessoas elas conseguem consumir, elas conseguem comprar muita coisa. Se as pessoas conseguem comprar muito, o que as empresas e as lojas fazem? Elas vão aumentar os preços para diminuir essa procura, né? E aí, com isso, o que acontece? As pessoas elas perdem o poder de compra, né? A inflação faz as pessoas perderem esse poder de compra. Então, quando o governo verifica que, o pessoal tá com muito dinheiro na mão, o que ele faz? Ele vai lá e aumenta a taxa Selic. Por quê? Daí o custo dos empréstimos vai ficar mais alto, os empréstimos eles são todos baseados aí, né, no patamar da Selic. É claro que não é o valor da Selic, mas é baseado na taxa básica da economia. E aí, se as pessoas veem que o dinheiro tá mais caro para conseguir o dinheiro, para eu pegar um empréstimo, para ir lá comprar um carro, para eu financiar um apartamento, tá mais caro, elas vão diminuir esse consumo. Se elas diminuírem esse consumo, naturalmente os preços caem e aí a inflação fica controlada,
Tá? Da mesma maneira, quando tem pouco dinheiro na economia e o governo ele quer aumentar esse consumo, quer que as pessoas comprem mais, o que ele faz? Ele vai baixar essa taxa Selic, vai baixar a taxa de juros, porque daí o custo dos empréstimos fica mais barato, dos financiamentos fica mais barato, as pessoas conseguem buscar esses empréstimos e financiamentos e consumirem mais e gastarem mais, né? Fazendo com que novamente a economia fique aquecida. Então a taxa Selic ela é uma ferramenta, né, que o poder público ele tem nas mãos para ir controlando essa oferta e demanda aí de produtos, né? Oferta e procura aí desses produtos. Então, com isso, consegue-se controlar a inflação. E essa taxa Selic, então, ela é o balizador para várias coisas, né? Ela vai balizar aí o custo dos empréstimos, ela vai balizar o custo dos investimentos, né? A rentabilidade dos investimentos. E com base nela, a gente vai ter a rentabilidade lá dos principais títulos do Tesouro Direto, como, por exemplo, o Tesouro Selic. Então, quando a gente teve ali, né, a gente ainda está com uma taxa Selic bem baixa, mas a gente sabe que ela aumentou um pouquinho. Agora a gente está com uma taxa Selic de 4,25% ao ano, mas ainda é uma taxa baixa. Então, quando a gente teve ali níveis, né, bem baixos de taxa Selic, né, 2, 3, né, a gente via aí vários influenciadores, né, escandalizando aí nas redes sociais, fazendo caretas de todos os tipos, dizendo, nossa, a taxa Selic caiu, você tem que tirar o seu dinheiro dessa aplicação, você tem que passar para a renda variável, e isso e aquilo, parará, parará. Isso era só para conseguir likes, né, para conseguir visualizações e tudo mais, né? Por quê? O que acontece com a taxa Selic? A taxa Selic, ela é um indicador que vai remunerar os teus investimentos em renda fixa, principalmente aqueles investimentos de curto prazo, aqueles investimentos onde você tem liquidez diária, que são os investimentos que a gente utiliza para formar a nossa reserva de segurança. E a reserva de segurança, como o próprio nome diz, né, reserva de emergência, reserva de segurança, a nossa prioridade nesse tipo de investimento não é a rentabilidade. A nossa prioridade nesse tipo de investimento é a segurança, é a liquidez, é eu ter esse dinheiro disponível para quando eu precisar resgatar, eu conseguir facilmente ir lá e pegar esse dinheiro. Tá? Diferente de investimentos de médio e longo prazo, onde sim, eu vou buscar rentabilidade, eu vou buscar dobrar esse patrimônio o mais rápido possível, tá? Então, o objetivo desses investimentos é diferente. Então, preste atenção no negócio aqui. Às vezes as pessoas, elas ficam gastando muita energia pensando, eu tô com meu dinheiro no Tesouro Selic e agora a taxa Selic tá baixa, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou botar meu dinheiro? E ficam pulando de galho em galho, gastando muita energia com uma coisa que traz pouco retorno para elas. Pensa comigo, a taxa Selic ela tá a 4,25% ao ano, mas se vocês forem analisar, a inflação ela está em 8%. Então, quando a gente coloca um investimento num produto, né, num título que rende o Selic, a gente está perdendo para a inflação. Né, da mesma forma que a poupança, né? Mas a gente está perdendo para a inflação. Então, economicamente, a gente está perdendo dinheiro. Só que para a nossa reserva de segurança, são as únicas opções que a gente tem. A gente não pode pensar em colocar o nosso dinheiro da reserva de segurança em ações, em fundos imobiliários, que é renda variável, que eu posso perder esse dinheiro. Então, a reserva de segurança tem que estar num lugar seguro. Então, depois que eu tenho a minha reserva de segurança, sim, eu penso nesses outros investimentos. Mas quando se trata de reserva de segurança, eu preciso deixar nisso. Eu vou deixar ou no Tesouro Selic, ou eu vou deixar num CDB de liquidez diária, eu vou deixar em uma conta corrente remunerada, que vai ter como balizador a taxa Selic. Então, não adianta eu ficar me preocupando. Onde é que eu vou botar meu dinheiro da reserva de segurança? Coloca em qualquer lugar aí que renda Selic, independente se está perdendo para a economia, porque o teu objetivo aqui está perdendo para a inflação, o teu objetivo aqui não é rentabilidade, o teu objetivo aqui é segurança, né? Então, por exemplo, os CDBs, né, que são os títulos bancários. Geralmente os CDBs eles estão indexados à taxa DI, ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário,
que é uma, na verdade, em outras palavras, é uma taxa de juros que os bancos utilizam aí entre si. É uma taxa, é um indicador para eles. Essa taxa DI, ela sempre acompanha a taxa Selic, só que ela tá sempre, é como se fosse a irmã mais nova da taxa Selic. Ela vai estar sempre um pouquinho abaixo aí da Selic. Então, se a Selic aumenta, o CDI aumenta. Se a Selic diminui, o CDI diminui também. Então, se eu tiver meu dinheiro aplicado lá num título bancário, num CDB, por exemplo, ele também vai estar aí atrelado ao Selic de alguma forma. Né? Então, não adianta, agora a Selic caiu, a Selic aumentou, eu vou tirar meu dinheiro do CDB e vou colocar no Tesouro Direto. Vai ter pouca variação, né? Porque assim, as pessoas, elas costumam olhar somente para a rentabilidade que elas veem lá nos títulos, né? Olha, abriu a conta lá na corretora, olhou um CDB lá, rentabilidade 120% do CDI. Beleza, elas olham só para aquilo. Mas eu preciso entender que existe um negócio chamado rentabilidade real, que é o quê? É eu pegar essa rentabilidade nominal, que é a rentabilidade que eu vejo lá no título, descontar a inflação e descontar os impostos, que é o imposto de renda e o IOF, que às vezes eu tenho também. Isso é rentabilidade real. Então, se eu for olhar para a rentabilidade real, né, na verdade, quando eu estou na renda fixa e nesses tipos de produtos, eu estou perdendo dinheiro, eu tô tendo prejuízo, né? Eu não tô ganhando nada. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês aqui, o que a taxa Selic impacta no seu dinheiro, primeiramente, olhando aí para os investimentos, né? Eu digo para vocês o seguinte, foquem naqueles investimentos de médio e longo prazo. Gastem a energia de vocês batendo cabeça e pensando onde vocês vão investir para longo prazo. O que é da tua reserva de segurança? Independente se está lá no Tesouro Selic, se está num CDB que renda aí pelo menos 100% do CDI, tá tudo ok, tá? Não fica gastando energia por, eu preciso trocar meu investimento da reserva de segurança, porque isso não vai fazer grande diferença aí no teu bolso, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse, tá? E aí, o que significa, Ruby? Eu vi um CDB que rende 120% do CDI, né? Então, assim, hoje a nossa taxa DI, ela tá em 4,15% ao ano, ou seja, um pouquinho abaixo da Selic, né, que tá 4,25%. Significa, por exemplo, se um título ele vai render 100% do CDI, significa que ele vai render 4,15% ao ano, né? Se ele rende 120% do CDI, ele vai render 20% a mais do que 4,15%, tá? E a poupança, Rúbia? A poupança, gente, não deveria nem estar falando disso aqui, né? Porque a poupança praticamente não é nem um investimento, né? Ela rende hoje 70% da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está 4,25%, a poupança vai render 2,98% ao ano, tá? Então, primeiro ponto é esse, né? O que a taxa Selic impacta aí no nosso dinheiro eu preciso focar em investimentos de médio e longo prazo. Primeiro eu formo minha reserva de segurança independente de onde ela esteja. Tesouro Selic, CDB, né? Conta remunerada, independente, tá? Não vou gastar minha energia pensando onde é que eu vou botar esse dinheiro. Eu coloco num lá que rende pelo menos a Selic e tá tudo certo porque o meu foco é segurança, tá certo? Então, taxa Selic pouco impacta nos investimentos, porque investimento de fato é aquele investimento de médio e de longo prazo que você vai fazer. E aí você tem outras opções que não seja o Tesouro Selic. Você tem, por exemplo, o Tesouro IPCA, se você é mais conservador, se você não tolera riscos, né? O Tesouro IPCA é um título também do Tesouro Direto, mas que ele está indexado ao índice IPCA, que é a inflação. Então, geralmente os títulos do IPCA, eles vão te garantir uma remuneração de pelo menos a inflação decorrida no período, mais uma rentabilidade real de 2, 4%. Só que esse tipo de investimento ele é para longo prazo, porque se você resgatar ele antes, né, ele sofre marcação a mercado. Pode ser que você resgate ele com um valor menor e também saia perdendo nessa remuneração aí. Então, é preciso entender isso. Eu não posso pensar em colocar a minha reserva de segurança no Tesouro IPCA, porque ele é um investimento para médio e longo prazo, tá?
Então, assim, ó, o aumento da taxa Selic serve para controle da inflação, né? Os empréstimos, eles ficam mais caros, e quando as pessoas, então, elas param de comprar, entra menos dinheiro na economia, e aí, consequentemente, os preços diminuem. Então, o segundo impacto que a taxa Selic tem no nosso dinheiro é a questão do bolso mesmo. Quando o governo aumenta a taxa Selic, provavelmente a gente vai ter menos dinheiro disponível. Quando o governo diminui a taxa Selic, sobra mais dinheiro no bolso das pessoas, tá? Essa é a teoria, é isso que está por trás aí do mecanismo, tá? Então, por exemplo, vocês lembram lá quando teve a greve dos caminhoneiros, né, que o pessoal não conseguia entregar mercadoria nos supermercados, aí os produtos estavam sendo racionalizados, né, Então, assim, a gente não poderia, por exemplo, comprar mais de 2 caixas de leites, enfim, tinha várias coisas. Então, na época, um pacote de leite, né, ele custava ali R$1 e pouco, R$1,90, não lembro exatamente. Mas na época da greve, chegaram a cobrar R$10 por litro de leite. Né? Então, por quê? Porque quanto mais escasso o produto está no mercado, maior é o preço. Então, se as pessoas têm muito dinheiro e elas vão lá e consomem, os produtos eles ficam escassos e com isso o preço aumenta, tá? Então, o impacto que a gente vai ter com o aumento da taxa Selic vai ser menos dinheiro na economia, consequentemente, menos dinheiro no nosso bolso, tá certo? Então, a Selic ela serve para manipular essa inflação, tá? E ela também rentabiliza o Tesouro Direto. Então, é uma taxa aí que o governo utiliza para pagar os rendimentos aí para quem compra títulos públicos, tá? Como é que é definida a taxa Selic? Existe o Copom, né, que é uma comissão lá do Banco Central, que se reúne 8 vezes por ano, de 45 em 45 dias, eles fazem reuniões e eles, com base aí na perspectiva da economia, eles definem essa taxa Selic, tá certo? Então, gente, basicamente é isso, tá? De uma forma muito simplificada, uma aula aí de economia básica para vocês. Eu não sou professora de economia, sequer sou formada em economia, sou contadora, né? Mas assim, o pouco que eu sei eu trago aqui para vocês para ajudá-los, né? Porque eu vejo que realmente o nível a quantidade de perguntas que chega para mim relacionada a esse assunto é bem grande. Aí eu fico respondendo sempre a mesma coisa. Aí agora eu vou dizer assim, olha, essa dúvida aí tá respondida lá na live do dia tal, entra lá no meu IGTV e vê lá. Tá bom, gente? Então toda terça tem live aqui, terça-feira que vem, 19 horas, no mesmo horário tô aqui com vocês, tá? Espero todos aqui novamente. Grande beijo, tchau, tchau!